espaço para o seu talento, onde você estiver, unindo a qualidade de uma universidade de verdade. A qualquer hora, em qualquer lugar, se eu penso em EAD, eu penso em Unipar. A qualquer hora, em qualquer lugar, educação à distância é Unipar. Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos à nossa última aula da unidade 4 de legislação ambiental. E na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho a respeito de desapropriação e tombamento. Então, começando pela desapropriação, a desapropriação ela é uma forma de intervenção do Estado, né, na propriedade privada. E ela pode ser, então, conceituada como um procedimento administrativo, né, no qual o poder público ou os seus delegados, após, então, a declaração de necessidade pública, de utilidade pública ou interesse social, acaba impondo ao proprietário a perda de um bem, seja móvel ou imóvel, né, substituindo-o pela indenização correspondente. O artigo 2º, o artigo 22 do inciso 2º lá da Constituição Federal, compete privativamente à União legislar sobre a desapropriação e a competência, né, para executar a legislação pertencente, né, a todos os entes políticos. A Constituição Federal, lá no seu artigo 24, então, artigo 5º, inciso 24, aliás, ela impõe a obrigatoriedade do justo pagamento em dinheiro, né, da indenização decorrente à desapropriação. Então, diz lá, né, que a lei ela estabelecerá o procedimento para a desapropriação por necessidade pública ou por interesse social, mediante, então, a justa e prévia indenização em dinheiro, né, ressalvados os casos previstos nessa Constituição. Então, no caso, o sujeito ativo da desapropriação, ele pode ser qualquer ente político ou outro ente de direito público ou da administração indireta. O sujeito passivo da desapropriação é o expropriado, que pode ser a pessoa física ou jurídica, e o pressuposto básico para desapropriação é a existência e a declaração de, como já foi falado, necessidade pública, que é quando o Estado ele encontra-se em uma situação, né, que é indispensável a incorporação desse bem ao seu patrimônio. Em relação à utilidade pública, é quando a aquisição do bem ela não é indispensável ao Estado, mas ela passa a ser, então, vantajosa. E interesse social é quando o Estado necessita desse bem, para poder atender, então, as demandas das camadas mais vulneráveis à população. E quais são os bens que podem, então, ser objeto, né, da desapropriação? Bens móveis, imóveis, corpóreos, públicos ou privados. Em relação às modalidades da desapropriação, primeira delas é a desapropriação sancionatária urbana. Ela é, então, um instrumento, né, da política urbana, e esse tipo de desapropriação é uma sanção que ela é aplicada pelo município ao proprietário pelo descumprimento de normas, né, de ordenamento da cidade. O pagamento dessa indenização, ele então é feito em títulos de dívida pública. Esse tipo, então, de desapropriação, ele possui, então, como características, né, que ele é de competência exclusiva do município, ele tem como objetivo, então, o imóvel urbano, e o município, então, ele precisa ter um plano diretor, né, aprovado por lei para conseguir, né, executar. Também deve haver, então, uma lei específica determinando, né, o parcelamento, edificação ou utilização compulsórios, né, do bem. O proprietário deve descumprir as obrigações acima
e o proprietário deve ser notificado, né, para o cumprimento da obrigação. Em relação à desapropriação sancionatória rural, é um instrumento, né, da política agrícola e fundiária nacional e é aplicada, né, pela União também ao proprietário do imóvel rural, e o pagamento da indenização pela desapropriação também não é feito em dinheiro, é feito em títulos, né, de dívida agrária. E possui, então, como características e requisitos, ela é de competência da União, tem por objetivo o imóvel rural, não pode incidir sobre a pequena e média propriedade rural, desde que, né, o proprietário não possua outra propriedade, não pode incidir sobre a propriedade produtiva. Em relação à desapropriação de propriedades rurais e urbanas em que sejam cultivadas plantas psicotrópicas ilegais ou que haja, né, a exploração de trabalho escravo. A parte que é relativa ao cultivo ilegal de plantas psicotrópicas foi disciplinada pela Lei número 8.257 de 91 e ela é regulamentada também pelo Decreto 577 de 92, que dispõe sobre a expropriação, né, de terras onde forem encontradas essas culturas ilegais de plantas psicotrópicas. Em relação à parte do trabalho escravo, ainda não foi discutida, ainda não foi disciplinada em lei, né? Então ela não pode ser aplicada. Então, ainda é discutido se esse caso ele é um caso de desapropriação, porque não há nenhum tipo, né, de pagamento como contrapartida, né, pela perda, né, da propriedade. Em relação às características e requisitos, né, da desapropriação dessas propriedades que contenham culturas ilegais ou trabalho escravo, ela é de competência da União, tem por objetivo, né, propriedades rurais e urbanas, incide sobre toda a propriedade. Então, precisa haver o cultivo ilegal, né, de plantas psicotrópicas. A parte, como já falei, relativa ao trabalho escravo, ela ainda não foi regulamentada. Os imóveis desapropriados, então, eles vão ser destinados à reforma agrária e a programas de habitação popular e não tem nenhum pagamento, né, em favor do proprietário. Em relação à desapropriação por utilidade pública, os entes políticos de maior abrangência, então, eles podem desapropriar os bens pertencentes a entes de menor abrangência, porém, necessita, né, de autorização legislativa. Por exemplo, os entes políticos de maior abrangência, vamos pegar um exemplo, a União, então, ela pode desapropriar os bens dos estados, que podem desapropriar, né, os bens do município. Então, nunca, né, ocorre o inverso, então, é sempre do maior, né, para o menor. Os casos, né, de utilidade pública, então, são a segurança nacional, a defesa do Estado, o socorro público em caso de calamidade, a salubridade pública, a criação e o melhoramento de centros de população, o aproveitamento industrial das minas e das jazidas minerais, a assistência pública e as obras de higiene e decoração, casas de saúde, clínicas, estações de clima e fontes medicinais, a exploração ou a conservação dos serviços públicos, a abertura, conservação ou melhoramento de vias ou logradouros públicos, né? Execução de planos de urbanização, parcelamento do solo e construção e ampliação de distritos industriais. Também o funcionamento dos meios de transporte coletivo, preservação e conservação dos monumentos históricos e artísticos, preservação e a conservação adequada de arquivos e documentos e outros bens, né, móveis de valor histórico ou artístico. A construção de edifícios públicos, monumentos comemorativos e cemitérios, a criação de estádios, aeródromos ou campos de pouso, né, para aeronaves, a reedição ou divulgação de obra ou invento de natureza científica, artística ou literária.
Em relação à desapropriação por interesse social, é uma desapropriação à justa, né, distribuição da propriedade e o condicionamento dessa propriedade ao bem-estar social. Então, são consideradas as desapropriações por interesse social. O aproveitamento, né, de todo bem produtivo ou explorado, sem correspondência com as necessidades de habitação, trabalho e seu consumo nos centros de população. O estabelecimento e a manutenção de colônias ou cooperativas de povoamento e trabalho agrícola. A manutenção de poceiros em terrenos urbanos, onde, com tolerância expressa ou tácita do proprietário, tenham construído sua habitação, formando então núcleos residenciais de mais de 10 famílias. A construção de casas populares, as terras e águas suscetíveis de valorização extraordinária, proteção do solo e preservação de cursos e mananciais, de águas e reservas florestais, utilização de áreas locais ou bens que sejam apropriados ao desenvolvimento de atividades turísticas. Em relação à desapropriação indireta, é a ocupação do bem, né, sem a observância, né, do procedimento legal. Os requisitos, então, para a desapropriação indireta, então, apossamento do bem pelo Estado, né, sem o devido processo legal, afetação do bem, irreversibilidade da situação fática, e o valor, né, será cobrado via perdas e danos. A gente não pode deixar de citar o fato da retrocessão. A retrocessão é o direito que o expropriado tem de exigir de volta, né, o seu antigo bem quando não é dada a ele a destinação adequada. Falando agora, pessoal, um pouquinho do tombamento. Então, o tombamento, ele é uma modalidade, né, de intervenção estatal na propriedade, com a finalidade de proteger e conservar, né, o patrimônio cultural brasileiro, seja histórico ou artístico. Então, tombar significa registrar, catalogar, inventariar, inscrever. Esse termo, ele é um termo que possui, então, uma origem portuguesa. Só curiosidade, né, onde todos os artigos do reino, eles acabavam sendo guardados, né, nas torres do tombo e catalogados também no livro do tombo. Então, ante a existência, né, de bens que são considerados bens de valor histórico ou artístico, o poder público ele pode então iniciar, né, o processo de tombamento, inscrevendo, né, esses bens então nos chamados livros, né, dos tombos. Então, a partir desse momento, esses bens eles passam a ser considerados bens de interesse público e passam então a se submeter a um regime jurídico, né, que visa proteger e conservar esses bens. A Constituição Federal, lá no seu artigo 216, ela impõe ao poder público, né, em colaboração com a comunidade, então, o dever de promover, proteger o patrimônio, né, cultural brasileiro. Então, constitui, né, o patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial que são tomados de maneira individual ou em conjunto, portadores de referência, né, à identidade, à ação, à memória, né, dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais incluem, então, formas de expressão, os modos de criar, fazer e viver, as criações científicas, artísticas e tecnológicas, as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços, né, que são destinados às manifestações artísticos culturais, os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico. Quem possui competência para proceder, né, um processo de tombamento de um bem são todos os entes políticos, ou seja, a União, os estados, né, o município. Então, é uma competência comum. E quais são os bens, então, que podem ser objetos de tombamentos? Móveis, imóveis, materiais, imateriais,
públicos, privados, basta que esses bens eles possuam, né, valor histórico ou artístico. Em relação às modalidades do tombamento, em relação ao procedimento, o procedimento ele pode ser de ofício, voluntário ou compulsório. Um procedimento de ofício, ele acaba incidindo, então, sobre bens públicos e se processa mediante a notificação à autoridade a quem pertencer, né? A União, Estado ou município. O voluntário, ele incide, então, sobre bens particulares e depende, né, da vontade, então, do proprietário e acaba, né, ocorrendo de duas maneiras. Ou o proprietário, ele pede o tombamento e o órgão competente, ele concorda e prossegue com o tombamento, ou o proprietário, ele concorda por escrito com o pedido de tombamento que é feito pelo órgão competente. E o procedimento compulsório incide sobre bens particulares e não depende da vontade, né, do proprietário. Em relação à eficácia, pode ser provisório ou definitivo. Provisório o tombamento, ele já teve início, então, com a notificação, mas ainda o registro não está completo lá nos livros dos tombos. E o tombamento definitivo, ele já está concluído com o devido registro no livro dos tombos. E quanto aos destinatários, ele pode ser individual ou geral. Individual é quando atinge um bem determinado e geral atinge bens, né, no plural, de determinada localidade, né, independentemente da quantidade de pessoas que são atingidas. O processo de tombamento, ele se inicia, então, com, né, a manifestação do órgão técnico responsável, que é o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Os efeitos, né, do tombamento também tem em relação ao proprietário, em relação aos proprietários de imóveis vizinhos e quanto ao órgão competente. Então, começando quanto ao proprietário. Então, o proprietário, ele precisa realizar obras de conservação necessárias, né, para preservar o bem. Se ele não tiver recursos para fazer isso, então ele deve comunicar ao órgão competente. Se o bem for público, o bem ele é um bem inalienável, ou seja, ele não pode ser vendido, ele não pode ser penhorado. O proprietário ele não pode destruir, demolir ou mutilar o bem e ele não pode reparar ou pintar o bem sem autorização. Ele também não pode retirar o bem do país, a não ser que seja para um fim, né, de intercâmbio cultural e também precisa de autorização para fazer isso. E ele também deverá, né, deverá ceder, né, à fiscalização do órgão competente. Em relação aos proprietários, né, de imóveis vizinhos, eles não poderão, então, fazer construções que impeçam ou reduzam a visibilidade, né, do bem tombado, né, sem a determinada autorização. E eles também, sem a determinada autorização, não podem colocar cartazes ou anúncios. Em relação ao órgão competente, o órgão competente, então, ele deverá mandar executar obras, né, de conservação do bem, quando o proprietário não tiver as devidas condições, né, para providenciar. Ele deverá exercer a fiscalização do bem, né, garantindo a sua preservação. E também deverá providenciar, né, em caso de bens imóveis particulares, a inscrição desse bem no registro dos imóveis. Pessoal, então com isso a gente acaba fechando a disciplina de legislação ambiental. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aproveitado e a gente se vê então nos encontros ao vivo. Muito obrigada pela atenção de vocês e até lá. Um espaço para o seu talento, onde você estiver, unindo a qualidade de uma universidade de verdade. A qualquer hora, em qualquer lugar. Se eu penso em EAD, eu penso em Unipar. A qualquer hora, em qualquer lugar. Educação à distância é Unipar.